certo? Em primeiro lugar, quando a gente fala sobre embaixada ou consulado, o primeiro aspecto que vem na nossa mente, e a gente já discutiu isso um pouquinho no começo dos nossos encontros, é de que essas unidades, os consulados e as embaixadas, ao contrário do que a gente pensava antes, ou do que a gente já ouviu falar, não são pedacinhos de um país no outro. Por quê? Porque neles não haverá soberania plena. Então a gente, historicamente, aprendeu, não. A embaixada de um país é um pedacinho daquele país no outro. Isso não é verdade. O que acontece é que as embaixadas e os consulados vão representar, do ponto de vista dos elementos territoriais dos estados, e aí vocês estão com isso bem fresco na mente, porque estudaram para a nossa avaliação, vão se caracterizar como sendo hipóteses de territórios fictos. Então a gente estudou para a nossa avaliação que nós vamos ter dois tipos básicos de territórios: os territórios reais e os territórios fictos. Um território real é o território reconhecido do ponto de vista dos limites geográficos daquele estado. Ou seja, vai ser uma área que se encontra nos limites geográficos, nos limites físicos de determinado estado. Já do ponto de vista das relações atreladas aos territórios fictos, a gente vai ter uma, digamos assim, extensão jurídica estabelecendo que em determinadas localidades os atos praticados vão ter força normativa, força jurídica, tal qual teriam se fossem praticados no âmbito do território real, certo? Então, o que é que a gente tem com isso? Determinadas áreas, determinadas localidades, a exemplo do consulado e da embaixada, vão ser caracterizadas como territórios fictos e, portanto, os atos lá praticados vão possuir a mesma força normativa, a mesma juridicidade que teriam caso fossem praticados no território real. Beleza? Então a gente tem com isso o seguinte: as embaixadas e os consulados são territórios fictos. E por serem territórios fictos, nós podemos afirmar que os atos praticados lá vão ser atos oficiais, vão ser atos que contarão com um nível de força normativa e de vinculação tal qual tivessem sido praticados no estado de representação. Então, por exemplo, e foi até um ponto que a gente abordou na nossa última avaliação, por que que uma criança nascida em um país estrangeiro, sendo filha de pais brasileiros, se for registrada na embaixada brasileira daquele país, por que que ela é brasileira nata? É simples, porque o ato de registro daquela criança lá possui a mesma força jurídica que teria se ela fosse registrada aqui no Brasil. Da mesma maneira, um casamento, todo mundo na nossa turma já estudou direito de família. Se o sujeito se casa num país estrangeiro, quando esse sujeito vem para o Brasil, ele precisa se casar novamente? Não. Mas ele precisa, para que esse casamento exista do ponto de vista jurídico, ele precisa homologar este casamento aqui. Mas se este sujeito tivesse casado no país estrangeiro e a autoridade celebrante seja um representante diplomático do Brasil, ele precisa registrar o casamento? Ele precisa buscar uma homologação? Não. Por quê? Porque o ato já foi previamente praticado por uma autoridade celebrante com prerrogativas jurídicas para praticar atos
com aplicação imediata e automática no nosso direito interno, certo? Então, o primeiro ponto que a gente sinaliza é que tanto os consulados quanto as embaixadas vão ser caracterizados por serem territórios fictos e, portanto, os atos lá praticados são atos oficiais e que produzirão efeitos tal qual tivessem sido praticados no estado de representação. Beleza? 100%? E qual é o elemento característico e ao mesmo tempo diferenciador entre as embaixadas e os consulados? Qual é o fator que diferencia a embaixada do consulado e quais são as suas características? Bom, em primeiro lugar, a gente deve reconhecer que ambos são centros de representação de atividades de materialização de interesses do Estado ou dos seus cidadãos perante o outro. Mas a embaixada, ela vai ter um caráter público mais efetivo do que o consulado. A embaixada vai ter um caráter público mais efetivo que o consulado. Na embaixada se discutirão, se abordarão, se conduzirão questões de interesse geral, de interesse público de um país perante o outro. Perceba que isso vai ser refletido até mesmo nas prerrogativas que foram dadas à figura do embaixador. O embaixador pode assinar um tratado internacional, dando início ao procedimento formal de materialização do tratado? Sim, pode. Isso, geralmente, Alexandre, eles ficam na capital do país de representação, do país acreditante. Não obrigatoriamente, você pode até ter mais de uma embaixada. Os critérios para se abrir novas embaixadas ou novos consulados vão ser, na verdade, a questão prática. Quais são os principais centros do país? Onde é que tem mais imigrante? Onde é que existem mais pessoas que podem se beneficiar com a abertura daquela unidade? Então, isso pode variar um pouquinho. Não obrigatoriamente será um só. Mas percebam que nas embaixadas se vão tratar de questões de interesse coletivo, de interesse público de um país perante o outro. Então, a gente pega o exemplo. O Brasil quer estabelecer um acordo comercial com a França, certo? O Brasil quer estabelecer um acordo comercial com a França. Então, por exemplo, a França quer importar escargot para o Brasil. E o Brasil quer exportar birimbau para a França. Existe, nesse caso, um tratado ou o interesse de estabelecer um tratado comercial que vai beneficiar indivíduos especificamente considerados ou os países como um todo, os estados como um todo, o estado como um todo. Onde é que esse tratado vai ser assinado? No consulado ou na embaixada? Na embaixada. É o embaixador que vai ter prerrogativas. É o embaixador que vai ter prerrogativas para se manifestar perante aquelas questões de interesse coletivo. Já o consulado vai ser direcionado para resolver questões, para dirimir questões, para auxiliar na condução de questões envolvendo não mais interesses coletivos do país, mas de atender a interesses particulares dos cidadãos daquele país perante o outro. Então, enquanto a embaixada direciona-se preponderantemente a conduzir questões de interesse público, de interesse coletivo de um país perante o outro, no consulado
se direcionarão a discutir, a conduzir, a resolver questões atreladas a interesses privados, a interesses de particulares. Então, a gente citou o exemplo para a embaixada. Se o Brasil quer firmar um tratado internacional, vai se discutir no consulado ou na embaixada? Na embaixada. Exemplo número 2. Zezinho se forma em Direito. Zezinho se forma em Direito e vai fazer um curso de especialização em Direito Comunitário na Alemanha. Ele vai estudar o direito da União Europeia, ele quer atuar fora do país, enfim, e ele vai fazer uma especialização nessa área fora do país. Vai para a Alemanha fazer esse curso. Digamos que ele chega na Alemanha com visto de estudante, que lhe dá a possibilidade de ficar 2 anos estudando lá. Mas aí ele quer fazer uma extensão, enfim, e quer ficar mais tempo. Vem cá, ele vai procurar o consulado ou a embaixada para regularizar a situação do visto dele? O consulado. Por quê? Porque se Zezinho vai ter a possibilidade ou autorização de ficar mais ou menos tempo lá, é uma questão de foro privado, é uma questão de interesse individual daquele sujeito. Os estados, eles não têm. O estado do qual ele é nacional não tem muito interesse em se o visto dele vai ser negado ou não. Da mesma forma, se o sujeito busca o reconhecimento de um diploma estrangeiro, ou quer buscar o reconhecimento de um casamento em um estado estrangeiro, ele vai buscar o consulado. Por quê? Porque o interesse é privado, o interesse é particular do sujeito, certo? Então, qual é a regra de ouro para você identificar se é no consulado ou na embaixada? Qual é a natureza do direito que está sendo discutido? É de direito público? É referente a um interesse global do Estado que envia? Embaixada. Não, o interesse é particular, o interesse é daquele indivíduo especificamente, aí no consulado. Sim, Alexandre. É onde se vai buscar o reconhecimento de cidadania. Por quê? Porque o interesse é específico daquele indivíduo. Mas olha o detalhe importante em relação a isso. Depende da natureza. Por exemplo, se Zezinho, que eu citei no exemplo, quer buscar o reconhecimento da sua cidadania dele perante um Estado estrangeiro, essa discussão vai se dar no âmbito do consulado. Mas, se 2 países querem discutir quais serão os parâmetros de reciprocidade para que os cidadãos de um possam ser reconhecidos como cidadãos do outro, nesse caso, especificamente, se estará trazendo uma demanda que justifica um tratado internacional. Por quê? Porque a decisão que se tomar vai impactar não a indivíduos especificamente considerados, mas a toda a coletividade, a todo o conjunto de nacionais daquele país. E aí, nesse caso, vai ser objeto que justifica uma discussão no âmbito de uma embaixada e não de um consulado ordinariamente, certo? Então, qual é o parâmetro geral que a gente utiliza? A natureza do direito que está sendo discutido. Se a natureza do direito que está sendo discutido é público, embaixada. Se o interesse é estritamente privado, aí a gente vai ter o consulado. Mas olha só o detalhe importante, sobretudo em relação às embaixadas. Aqui a gente está falando de uma relação de preponderância, principalmente em relação às embaixadas,
certo? O que é que eu quero dizer com isso? O consulado não pode fazer as coisas que a embaixada pode, mas em situações extremas, a embaixada pode eventualmente adotar medidas que seriam, a princípio, de prerrogativa dos consulados. Então, por exemplo, o sujeito é nacional de determinado país e ele precisa resolver uma questão de regularização de visto dele. Mas na cidade que ele mora, não existe consulado, só tem embaixada. Ele pode apresentar o pleito dele à embaixada em uma situação extrema, sim, pode. Isso é uma coisa que não é a regra, mas que é até aceitável, que é possível. Partindo do pressuposto de que quem pode o mais pode o menos e que, portanto, ele ele poderia atuar desenvolvendo atividades específicas ou especificamente atreladas a interesses privados, mesmo no âmbito das embaixadas, certo? Sim, você vai ter diversas configurações, Alexandre. Você tem serviços consulares no âmbito das embaixadas. Você tem postos consulares, que são unidades específicas para prestar determinado tipo de serviço, que não chega a ser um consulado, mas é um posto de apoio a imigrantes. Isso vai variar muito de país para país e vai variar também muito de acordo com a quantidade de demanda, certo? Então, países que geralmente contam com um número muito grande de imigrantes vão, como regra, contar com uma quantidade maior de unidades diplomáticas e de unidades consulares também, para que esses serviços sejam prestados de forma mais eficiente. Beleza? Então, as embaixadas tratarão de direitos de natureza global do Estado acreditante. Estado acreditante é o Estado que envia. E os consulados vão tratar, como regra, dos direitos privados referentes aos cidadãos de determinado Estado acreditante. Então, embaixada, interesse coletivo; consulado, interesse particular, interesse preponderantemente privado. Beleza? Bom, e a gente vai ter, em razão disso, algumas figuras que vão contar com benefícios, prerrogativas, possibilidades de terem um tratamento diferenciado em relação às demais pessoas. Isso decorre da natureza do cargo que esse indivíduo vai ocupar, certo? Então, quando nós nos referimos à figura dos embaixadores e dos cônsules, a gente se refere a pessoas que deverão contar com prerrogativas diferenciadas pelo fato de serem representantes de um país perante o outro, certo? Essas prerrogativas também vão ser chamadas de imunidades, imunidades diplomáticas e imunidades consulares. Ora, e de que se trata essas imunidades? Essas imunidades vão ser prerrogativas que trarão ao sujeito que ocupa aquele determinado cargo dele poder atuar livremente no outro país, sem que haja qualquer tipo de embaraço do ponto de vista jurídico em relação a ele, certo? Então essa imunidade diplomática e essa imunidade consular vão caracterizar, por exemplo, que o sujeito que está na condição de embaixador ou de cônsul não poderá
não poderá sofrer qualquer tipo de medida judicial, seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal, no estado em que ele está servindo. Olha que negócio relevante. Olha que negócio relevante. Ele estará protegido, ele estará resguardado contra qualquer tipo de medida de natureza judicial em relação a ele no estado em que ele está atuando, certo? Por que é que existirá proteção neste nível? Haverá proteção nesse nível, no sentido de que o sujeito vai estar, em verdade, na posição de representante do Estado. Ou seja, ele não é ele simplesmente. Ele vai ser caracterizado como sendo o representante efetivo do Estado. E na condição de representante do Estado, ele vai ser respaldado pelo elemento da extraterritorialidade. E como é esse elemento da extraterritorialidade que nós já pontuamos, que nós já vimos? O elemento da extraterritorialidade é a possibilidade de o sujeito não responder no estado em que ele se encontra e suscitar a possibilidade dele vir a responder no estado de origem dele. Não, Alexandre, a gente vai ver que existe um conjunto de pessoas que vão ser protegidas em razão da extraterritorialidade e não será um tratamento equânime. O embaixador tem muito mais prerrogativas do que o cônsul, por exemplo. E aí eu posso lhe adiantar o seguinte: o embaixador ele vai ser respaldado quanto à prática de atos que tenham repercussão civil ou criminal em qualquer nível, em qualquer situação. Ele não pode ser processado e julgado aqui. Ele tem que ser processado e julgado no país dele. Mas essa abrangência, ela é ampla? Sim, ela é bastante ampla. Eu estou falando de um nível de proteção levado às últimas consequências. Por exemplo, o fato praticado pelo embaixador não precisa necessariamente guardar uma relação com a atividade que ele está desempenhando. Vamos imaginar, por exemplo, que o embaixador ele se envolve em um crime passional e mata a tiros a esposa. Vou pegar uma situação bem dramática, bem extrema. Ele não pode ser processado e julgado aqui. Ele não pode ser processado e julgado aqui. Ele vai ser processado e julgado no país dele. Por quê? Porque existe o elemento da extraterritorialidade. Ele não é ele. Ele é o representante do país dele. Então, a ideia de não responder aqui pode gerar nas pessoas que analisam num primeiro momento a ideia de impunidade. Não. Não se fala de impunidade, não se fala em se deixar de processar e julgar, se for o caso. Se diz apenas o seguinte: ele tem a possibilidade de não ser processado e julgado aqui. Certo? Outro aspecto que tem que ser visto do ponto de vista prático é que a maioria desses agentes diplomáticos, dos diplomatas, dos embaixadores, as pessoas que ocupam cargos dessa importância, é de que são pessoas que se submetem a um treinamento bastante apurado. São pessoas que passam por anos de estudo, de preparação em níveis os mais diversos e que são pessoas que estudam profundamente política internacional, economia, as línguas dos países em que eles vão atuar,
Então, existem questões em que o sujeito vai ter todo o cuidado do mundo e sempre será gente muito experimentada, porque você não vai colocar uma pessoa que é desequilibrada, que tem um histórico de mau procedimento, enfim, para ocupar um cargo desse. Então, geralmente, as pessoas que ocupam são pessoas absolutamente traquejadas e que não vão praticar atos dessa natureza. Mas é lógico que isso pode acontecer. E na hipótese disso acontecer, você vai ter a possibilidade da alegação da extraterritorialidade, certo? Então, essa é uma prerrogativa que vai estar atrelada à figura do representante diplomático e mais alguns outros indivíduos que a gente vai ver. Olha só, do ponto de vista teórico, o que são os privilégios ou as imunidades diplomáticas e consulares? Vão ser prerrogativas especiais, reconhecidas as missões diplomáticas, as repartições consulares e as organizações internacionais, bem como aos seus agentes e funcionários, para que esses consigam exercer plena e livremente as suas funções no país em que cumprem missão, sem interferência indevida do país receptor, certo? Então perceba que o interesse em se estabelecer essas prerrogativas, esses benefícios, é a de viabilizar que o sujeito possa atuar no país em que ele está baseado, sem que haja interferência externa, sem que existam medidas voltadas eventualmente para atravancar, para trazer algum tipo de embaraço na condução das suas atividades, certo? Então há uma prerrogativa. Então há uma prerrogativa no sentido de que ele não seja alvo de qualquer tipo de restrição por parte do Estado no qual ele está atuando, certo? Quais vão ser as previsões normativas no âmbito dos tratados internacionais versando sobre essas prerrogativas? Nós encontraremos as previsões normativas na Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas de 1961 e a Convenção de Viena sobre as Relações Consulares de 1963, certo? Ora, em linhas gerais, o que é que a gente pode identificar? É que a diferença preponderante entre as proteções dadas às missões diplomáticas em relação às missões consulares se reconhecerão no fato de que nas missões diplomáticas a proteção vai ser ampla, e enquanto que nas unidades consulares você vai ter um nível de proteção, um nível de respaldo bem mais tímido, bem mais limitado, bem mais restrito. Ora, como é que a gente pode reconhecer isso? No seguinte aspecto, o embaixador e as pessoas que compõem o corpo técnico que vão ser igualmente abrangidos por essa proteção, além dos familiares desses indivíduos, vão ter uma proteção de natureza integral, ou seja, não responderão por quaisquer atos praticados que possam gerar direta ou indiretamente uma repercussão civil ou criminal. Já os representantes consulares, contarão com tais prerrogativas apenas em relação aos atos de ofício.
apenas em relação aos atos de ofício. Como assim? Enquanto o embaixador vai ter uma proteção referente a atos de qualquer natureza que ele vier a praticar, os cônsules e os demais representantes das unidades consulares somente vão ser respaldados pela extraterritorialidade em relação aos atos de ofício. Como assim? Somente em relação aos atos oficiais, somente em relação aos atos praticados em razão da atividade consular. Então, por exemplo, um exemplo hipotético. O embaixador, que tem prerrogativas amplas, o embaixador chega em Salvador, ele é representante diplomático da Itália, vem para o Brasil e está atuando em Salvador. E aí, ele vai a uma partida de futebol. Estádio cheio, clássico baiano, os dois principais times do estado da Bahia, o estádio da Arena Tricolor completamente lotado, ele vai assistir Bahia e Fluminense de Feira, as duas grandes potências do futebol baiano. E aí, na saída do estádio, ele toma as cervejas lá, sai embriagado. E se estranha com o sujeito lá, sai na porrada e quebra o sujeito na porrada. E acaba matando esse sujeito. Ele não vai responder no Brasil. Por quê? Porque a imunidade diplomática dele abrange todo e qualquer nível de possibilidade de repercussão jurídica aqui. Mas, se esse sujeito, cachaceiro e brigão, fosse um representante consular, ele podia ser processado e julgado? Sim, poderia. Por quê? Porque o ato que ele praticou não guarda qualquer relação com a atividade de representação consular. Não tem a ver com a função que ele desempenha. Ou seja, enquanto que a imunidade diplomática é mais abrangente, a consular é mais restrita. Certo? E qual é o nível dessa proteção em relação à imunidade diplomática, à imunidade consular? Alexandre pontuou aqui, tem a questão da mala diplomática, sim. Os objetos decorrentes da embaixada ou do consulado são igualmente alvo de proteção jurídica. Então, a gente se refere ao agente diplomático como alguém que tem prerrogativas bem amplas. Então, por exemplo, esses sujeitos não podem ser, via de regra, objeto de qualquer tipo de demanda jurídica, civil ou criminal. Eles ainda possuirão inviolabilidade no tocante à sua residência, inclusive no tocante aos objetos pertencentes às embaixadas, documentos, elementos oficiais. Existe um respaldo muito significativo quanto a esses aspectos. Sim, inclusive no tocante ao trânsito em aeroportos, como regra, a bagagem do consulado e da embaixada, dos seus representantes, ela não é sequer objeto de análise, mas a proposta sequer passa no raio-x. Como regra, lógico, você sempre vai ter situações especiais, e aí você vai ter a hipótese, e a Alexandre está pontuando de forma bem objetiva em relação à suspeita de crimes. Claro que você vai, se existirem indícios fortes disso, você pode autorizar que seja feito, mas como regra, a fiscalização regular que é feita
Das balas das pessoas, não. Por quê? Porque você vai contar com prerrogativas e benefícios atrelados à condição, ao cargo que o sujeito está ocupando. No tocante às embaixadas, às missões diplomáticas, a quem toca essa proteção? Em primeiro lugar, aos embaixadores. Em relação aos embaixadores. Em segundo lugar, ao corpo técnico-administrativo da embaixada. E, além disso, aos familiares dessas pessoas. Então, a quem toca a prerrogativa da imunidade diplomática? Ao embaixador, das pessoas que ocupam os cargos de carreira, ao embaixador,